A decisão que eu vou adotar aqui agora, ela é de minha inteira responsabilidade. Não foi dividida com absolutamente ninguém. Porque se eu tivesse dividido com qualquer outra pessoa, tentariam e conseguiriam me dissuadir e me remover dessa decisão. Inclusive, o faço com a firmeza e com a tranquilidade de que é o que tem que ser feito nesse momento. Eu resisti, inclusive, intimamente, a fazê-lo a partir do momento em que penso, em que reflito sobre o meu filho. E evidentemente que se Sâmia soubesse aquilo que eu vou fazer agora, ela tentaria me demover para que eu não o fizesse. Então essa responsabilidade é inteiramente minha. E só minha. Absurdo, insensibilidade, estupidez, mediocridade. É de minha responsabilidade. Golpe! É de minha responsabilidade. Covardia! Cobra, fica! Eu tomei a decisão inconciliável, irrefutável, de que eu não vou ser... Fique tranquila, fique tranquila. De que eu não vou ser... Fique tranquila, fique tranquila. De que eu não vou ser derrotado... Fiquem tranquilas. De que eu não vou ser derrotado por Arthur Lira. Eu não vou ser derrotado pelo orçamento secreto. Eu não vou ser derrotado pelo sócio minoritário dessa história, que foi o MBL. Quem imaginava que hoje eu utilizaria esse espaço de tempo para adjetivar A ou B no microfone, está enganado. Eu não farei. E utilizarei muito menos do que o tempo que tenho à disposição. Eu sei o que está em jogo aqui nesse momento, sei que não tem uma relação direta exclusivamente com o mandato. O que se faz agora contra mim, contra o mandato, vai ter uma repercussão sobre o conjunto de outras forças políticas. Para quem imagina ou imaginou que eu utilizaria esse tempo para qualquer tipo de renúncia, não o farei. Não é isso que eu farei. Mas tomei sim a decisão de utilizar a tática mais radical do ponto de vista político que um militante pode fazê-lo. Eu hoje tomo a decisão, e que o nosso advogado doutor Maimone utilize todo o prazo que nós temos para fazer o recurso à CCJ, para tocar os recursos que forem necessários. Mas eu já estou entendendo o que está acontecendo e os desdobramentos disso. Eu estou tomando a decisão de que eu vou permanecer aqui nessa sala, permanecer no Congresso Nacional, até a finalização do processo. No dia de hoje, eu já iniciei, porque eu estou o dia inteiro em jejum, e eu, a partir de agora, não vou, até o fechamento desse processo, me alimentar. Eu vou permanecer aqui, aguardando, com uma decisão irrevogável de que não vou ser derrotado
pelo orçamento secreto. Faço esse apelo porque eu me pergunto de que modo mudou essa concepção do parlamentar de cá para lá. E se ele não poderia refletir a respeito dessa posição que ele já expressou aqui no nesse nosso Conselho de Ética. E veja, eu estou falando de uma agressão contra uma mulher que foi noticiada por todo o país. Mas, para além disso, outros parlamentares também foram aqui julgados por terem sido muito violentos com parlamentares dessa casa, parlamentares mulheres. Comigo, com a deputada Thalíria, ofensas machistas, ameaças, inclusive de morte, ofensas gordofóbicas. Todas elas foram apreciadas por esse Conselho de Ética. Todos foram absolvidos, todos, sem nenhuma exceção. Quero lembrar também da nossa companheira Marielle Franco, que, de fato, o mandante do seu assassinato teve o caso apreciado pelo Conselho de Ética. Foi definida a sua cassação, ainda que no plenário da Câmara nós estejamos há 1 ano aguardando que finalmente isso aconteça. Não teve pressa sobre isso. Não teve uma sanha punitivista. Não teve um senso de justiça sobre Marielle. E eu quero recordar que houve um voto divergente naquela votação. E eu me pergunto por que, de lá para cá, mudou a leitura sobre o que deve ser a apreciação sobre o comportamento dos parlamentares nessa casa. É por isso, senhor relator, senhor presidente, senhores membros desse conselho, que é impossível não ficar indignado. É impossível não se exaltar. É impossível não utilizar de palavras que muitas vezes podem parecer indecorosas. É impossível não expressar a indignação dos corredores que estão aqui lotados, mas de toda a sociedade brasileira que sabe muito bem o que está acontecendo nesse Conselho de Ética. Isso é um processo de perseguição. Porque o crime sobre o qual o Glauber é acusado não é ter botado um provocador para fora, que, como muito bem dito, muitos fariam igual, muitos fariam pior. O deputado Alberto Fraga, do PL, veio aqui dizer isso. Que teria feito pior. Se provoca a minha mãe, se provoca a sua mãe, o que você faria? Pela 7ª vez, no seu local de trabalho, como não ficar irritado diante disso? Agora, achar que um deputado deve ser cassado por isso? Tenha uma santa paciência. Ninguém aqui dessa Câmara pode concordar com isso. Olha, na última semana, muitos deputados vieram falar comigo, de diversas colorações partidárias. Sâmia, não tem cabimento. É desproporcional. Mas por que, então, o voto se mantém? E por que, então, se caminha para um pedido de cassação? Tem coisas que precisam ser ditas. E foram muito bem ditas ao longo desse processo. Tem coisas que ficam implícitas, são subliminares, que qualquer criança saberia a motivação. É um processo, sim, de perseguição. Porque o Glauber, diferentemente de todos esses outros deputados e figuras que são agressores de mulheres, vai para a tribuna para falar a verdade. Vai para a tribuna para defender os direitos do povo, para defender os trabalhadores e enfrentar, inclusive, aquele que parece um dos mais poderosos homens dessa casa, mas que se trata somente de mais um dos 513 deputados e que em breve, vai ter a sanção que merece. Por isso, senhoras e senhores parlamentares, essa é a reflexão. Não é possível um conselho de ética que passe pano para agressores de mulheres e queira punir com a sanção máxima de cassação do mandato aquele que veio aqui defender a honra de sua mãe. Não é possível. Essa é a minha fala. Obrigada. Eu imagino o que é você ser um parlamentar, abrir o jornal ou ligar a televisão e ver que colegas seus que agrediram mulheres ou perseguiram um jovem armado, ou pior do que isso, estão envolvidos diretamente num crime, que é o mandante da execução de uma companheira do seu partido, sendo tratado como apenas coitados, ou como debates menos importantes, ou como vamos dar uma suspensão, ou sei lá, qualquer que seja a penalidade aplicada a esses deputados e a deputada que praticou tais crimes. Ou o deputado que teve a coragem de usar a tribuna da Câmara dos Deputados, colocar uma peruca na cabeça e de maneira covarde, debochada, ridicularizar, humilhar e tentar constranger, porque só tentar, porque a gente não se constrange com essa corja, nos tratar de maneira desrespeitosa e também teve o seu processo arquivado. Imagina você assistir a todos esses episódios sendo arquivado e você, por defender a honra de sua mãe, por defender a sua própria honra, está sendo tratado
tratado neste Conselho de Ética como um criminoso, tendo a si a aplicação da penalidade mais grave. Senhor relator, eu faço um apelo a Vossa Excelência. Vossa Excelência, que é um homem maduro, que tem trajetória, eu não conheço Vossa Excelência, mas ouvi o que foi dito aqui durante o dia nesta comissão. Não é plausível que Vossa Excelência concorde que o episódio tratado neste processo justifique o voto apresentado por Vossa Excelência. Não é natural que esta comissão de ética, este Conselho de Ética, acabe por punir com a sanção mais grave o deputado Glauber, que se defendeu, que defendeu a sua mãe, que defendeu a sua honra, e dê um aval, um salvo-conduto aos criminosos do MBL que andam pelos corredores desta casa, que andam pelas ruas deste país, afrontando a dignidade dos parlamentares, e não só dos parlamentares, de uma série de pessoas que são agredidas, que são violentadas, que são ridicularizadas por estes criminosos, estes moleques mimados que vêm aqui incansavelmente patrocinados, pagos por outros deputados que vieram aqui mais cedo, fizeram falas em pele de cordeiro, mas nós sabemos muito bem quais são os seus históricos e quais são as suas trajetórias. Senhor relator, ainda há tempo de reconsiderar, ainda há tempo, senhor relator, de colocar a mão na consciência e compreender que nós estamos abrindo um precedente gravíssimo nesta tarde. Eu tenho convicção de que nós não conseguiremos concluir este processo nessa tarde e que Vossa Excelência ganhará tempo para reavaliar, para repensar, para se debruçar novamente diante do processo e entender que é incabível. Não há a menor condição de justificar, nem para dentro e nem para fora, as sanções aplicadas ao deputado Glauber. O Brasil está com os olhos voltados para a Câmara dos Deputados. O Brasil está tentando entender o que é que está acontecendo aqui quando uma deputada persegue armada um jovem na rua. Quando um deputado é exposto em rede nacional, não são punidos, e um deputado do campo progressista, da esquerda, defensor da classe trabalhadora, por defender sua honra, sua dignidade, a dignidade de sua mãe doente, é tratado como um criminoso. Isso é justiça, isto é ética. Me desculpe, senhor presidente, me desculpe, nobre relator. Nós estamos diante de um conselho de ética e o que me parece aqui é que o que está faltando é exatamente a ética. A ética para avaliar os fatos como eles realmente são. Se o deputado Glauber errou, se o deputado Glauber se excedeu na concepção de algum, vamos avaliar dentro das proporções daquilo que foi praticado. Nós não estamos querendo banalizar as ações, nós só estamos dizendo o que está ocorrendo aqui não é justo, não é ético, não tem cabimento, e nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. Nós não podemos dizer que crimes reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal, tipificado no Código Penal, como é o caso da transfobia, equiparado ao crime de racismo, passe a ser arquivado, e a defesa da honra de uma mãe e do próprio deputado seja tratado como um dos crimes mais bárbaros, levando ele à perda dos seus direitos políticos. Isto daqui é inconcebível, presidente, e nós seguiremos aqui dizendo: o deputado Glauber fica porque o povo e o Brasil compreende que não praticou nenhum ato que fira a sua ética parlamentar, que fira o seu compromisso com o seu eleitor, com o seu Estado e com os parlamentares desta casa. Não há nada que justifique, não há nada que ancore, não há nada que embase este tipo de voto que foi apresentado pelo relator no Conselho de Ética. Isso me parece claramente, e graças a Deus não só a mim, parece a todos os deputados que aqui estão, parece ao povo brasileiro, parece às pessoas que estão acompanhando esta sessão de casa pelas redes sociais. Para concluir, presidente, que não se trata de fazer justiça, que não se trata de seguir regimento, se trata única e exclusivamente da perseguição, obrigada, deputado, da perseguição covarde do mandato do deputado Glauber. Presidente, eu estava dizendo que pela bancada feminina eu quero lembrar de diversos casos que dizem respeito à violência contra mulheres que passaram pela apreciação desse Conselho de Ética, dessa composição, que contou com a posição e o voto dos parlamentares
e que, infelizmente, num dos países que mais violenta e mata mulheres de todo mundo, não deu um bom exemplo. E, portanto, nos causa bastante estranhamento que, num caso que justamente diz respeito a defender a honra de uma mulher que estava no leito de morte, que veio a falecer 10 dias depois, haja uma posição absolutamente desmedida. Vou lembrar algum desses casos, porque talvez, diante, né, do acúmulo de coisas que acontecem na Câmara, nem todos tenham a recordação. Primeiro, um parlamentar apareceu no Fantástico, domingo à noite, para toda a sociedade brasileira assistir, espancando a sua namorada. Espancando, presidente. Imediatamente, me lembro, o deputado Chico Alencar mandou uma mensagem no nosso grupo da bancada, à época, Guilherme Boulos era o nosso líder, sugerindo que nós pudéssemos entrar no Conselho de Ética contra ele. Fizemos. O Conselho de Ética não cassou esse deputado. Vejam, ele espancou uma mulher, apareceu para toda a sociedade brasileira. Não cassou. Deu para ele uma bronca, né, uma reprimenda. E eu quero resgatar, muito respeitosamente, o voto em separado do relator desse nosso caso, que disse que mesmo que não é correto cassar um deputado quando se trata de um processo na vara criminal. O conjunto do Conselho de Ética fez uma sanção ao parlamentar, mas o nosso relator fez um voto em separado porque tinha essa concepção de que não se pode cassar um deputado, que outras questões não dizem respeito a questões democráticas.